Bem-vindo ao canal Flamengo Fatos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like no vídeo e acione o sininho de notificações para sempre receber nossos vídeos novos. Tá tendo uma informação nessa sexta-feira que o Flamengo chegou com mais uma proposta para tirar o Dedé do Cruzeiro. E seria uma proposta que os empresários do Dedé gostaram muito, seria uma proposta irrecusável. E que o Cruzeiro agora estaria numa situação bastante complicada, porque é muito dinheiro envolvido. Você tem informação sobre essa notícia, sobre o Dedé? Se houve mais uma sondagem do Flamengo mesmo, a posição do Cruzeiro em relação a isso? O Flamengo ele não desistiu, até o Fábio Sormani vem dizendo isso durante a semana, não desistiu de contar com o Dedé. Claro que a postura do Dedé é diferente do De Arrascaeta, e todas as pessoas, né, que fazem parte aí do staff do Dedé têm um posicionamento diferente. O Dedé, claro que tem uma gratidão pelo Cruzeiro. O Itamar Machado, até mais cedo, em entrevista ao Globoesporte.com, eu não sei se em tom de ironia ou não, ele até falou nessa entrevista que se o Flamengo quiser ir atrás dos jogadores do Cruzeiro, aliciando, abre aspas, aliciando, essa foi a palavra utilizada pelo Itamar Machado, o Flamengo pode entrar em contato com o Cruzeiro, pagando o que vem pagando, e o exemplo está na contratação do De Arrascaeta. O Cruzeiro não teria mais essa postura de inegociável em relação ao Dedé. Agora, claro que a gente sabe que as condições da negociação com o Dedé são um pouco diferentes por causa dessa fatia dos direitos econômicos do Dedé. Então, eu mantive contato aí com uma das pessoas, né, que fazem parte desses investidores, só que claro que a postura neste momento é de absoluto sigilo e inclusive de silêncio, para que não haja uma ruptura, um mal entendido, porque a negociação ela é diferente. Lembrando que o Flamengo, quando entrou em contato com o De Arrascaeta, por meio do seu empresário, o De Arrascaeta não se apresentou ao Cruzeiro, e o Dedé tem uma postura diferente. Então, o Flamengo vai insistir, vai até o limite, e não existe aquele acordo de cavalheiros como foi divulgado, e a informação que foi passada durante a semana pelo nosso comentarista, o Fábio Sormani. Central do Mercado de volta hoje com Ana Thaís Matos. Muito prazer. Ó a buzina tocando. Quando toca essa buzina tem notícia chegando. E eu queria dar uma notícia importante em relação ao Flamengo, nosso primeiro assunto aqui na Central do Mercado, em relação ao Dedé. Antes o Dedé era um jogador tido como inegociável pelo Cruzeiro. Itamar Machado, inclusive, falou que essa questão de acordo de cavalheiros pela contratação do Arrascaeta não existe. Não foi uma condição colocada ali para o fechamento do negócio com o uruguaio que vai se apresentar ao Flamengo. O Dedé, a questão é outra. Se vier uma proposta do Flamengo e uma proposta boa para o Dedé topa conversar com a diretoria do Cruzeiro para ver, claro, evidentemente, se acontece uma negociação. Inclusive, hoje o Itamar Machado até brincou na entrevista, deu uma entrevista para o Globoesporte.com dizendo o seguinte: se pagar o que pagaram, pode aliciar outros jogadores. Então, o Cruzeiro está aberto a propostas para os seus jogadores. E isso inclui, evidentemente, o Dedé. Então, a informação que eu trago é, se chegar uma proposta boa do Flamengo, uma proposta que for boa para o Dedé topa sentar com a diretoria do Cruzeiro para ver se consegue uma liberação, Ana. O Flamengo tá on fire. Vai depender muito do Flamengo, claro. Não, e é importante, o Flamengo precisa contratar um zagueiro. Precisa. Contratou o Rodrigo Caio, tem o Rodolfo, tem o Léo Duarte, tem os seus zagueiros, mas precisa de um zagueiro que o atacante entre na área e fale: eu tenho medo desse cara, eu preciso dificultar para esse cara. E hoje a zaga do Flamengo não me passa essa impressão. Então o Flamengo precisa contratar. Se for o Dedé, ótimo, é o melhor, ou acho que hoje é o melhor zagueiro do país. Mas mostra também que o Cruzeiro está se construindo, né? E aí você tem uma outra mão dessa notícia. A mão do Cruzeiro, que já perdeu um dos seus principais jogadores e pode perder outro. E a questão financeira também, que o Cruzeiro a gente sabe que atravessa. O Itamar Machado tem falado que está equacionando as dívidas, que o Cruzeiro não tem dificuldades hoje, mas evidentemente ao topar
negociar um jogador, e isso eu repito, se o Flamengo vier com uma boa proposta, é uma outra situação. E o Abel tem falado que é um jogador que é uma unanimidade no Brasil, que todo mundo quer, enfim, é um desejo também do Abel Braga, que já pode contar com o Gabigol. O Gabigol já está no Rio de Janeiro, está fazendo uns testes físicos, mas já está prontinho para a apresentação. E aí acho que não dá nem para chamar, por enquanto, evidentemente, de pressão. A pressão, ela parte de alguma coisa que não está acontecendo, de um momento negativo, isso ainda não existe, mas a expectativa é absurda, a expectativa é muito grande, e até respondendo a tua primeira pergunta, eu acho que assim, nos 2 últimos anos, né, tanto em 2018 como em 2017, 2016 também, né, nos 3 últimos anos principalmente nos 3 últimos anos, o Flamengo sempre começou a temporada com muita expectativa, com um torcedor muito otimista e não à toa, né, pelo elenco e pelas condições que o Flamengo tinha nas últimas temporadas. Só que acho que nada se compara com o que está acontecendo agora. Apesar da expectativa ter sido grande em 2016, em 2017, em 2018, eu acho que dessa vez realmente a gente chegou no ápice, no máximo de expectativa positiva e não é à toa. Porque o Flamengo também nas últimas temporadas sempre começou com um bom elenco, mas sempre contratou jogadores importantes no meio da temporada, né? Pode citar, para citar 2 que ainda estão no elenco, o Everton Ribeiro, o Vitinho, foram jogadores que chegaram sempre no meio de temporada. O Flamengo, não me lembro de ter um começo de temporada feito contratações, né, ainda mais de baseada, como essas que estão acontecendo agora. Essas 3 contratações do Flamengo até aqui são gigantes, né? Tanto o Rodrigo Caio, que é a menor delas, para você imaginar, como a do Gabigol, não estou falando de dinheiro, e do Arrascaeta, né? Estou falando de expectativa. E são, de fato, 3 nomes muito grandes, 3 caras que têm tudo para dar certo. Então, acho que a expectativa realmente é maior. E quanto maior a expectativa, evidentemente, se as coisas não vão bem, a pressão também vira maior. Eu não vejo muita possibilidade, sinceramente, de no começo de temporada as coisas irem muito mal pela diferença abissal que existe entre o Flamengo e os seus rivais estaduais. A diferença é muito grande. Sim. Então, eu acho que, nesse sentido, a coisa pode até ser importante, porque, no fim, é um jeito de já começar a engrenar, né? Se o Flamengo souber usar de maneira correta o período do campeonato estadual, é uma maneira de entrosar time, de engrenar, de corresponder às expectativas, e aí depois, claro, o nível de dificuldade aumenta muito na Libertadores e no Brasileiro. A expectativa é maior em cima do Arrascaeta ou do Gabigol? Eu vou tirar o Rodrigo Caio de lado, porque o próprio Jean já explicou. É importante, é pesado, mas das 3 talvez seja menor. Mas é um jogador que precisa se recuperar, enfim. Se você quiser colocar no pacote... Na minha concepção, assim, a minha expectativa é justamente pelo Rodrigo Caio, porque é o jogador que precisa se recuperar. Os outros 2 chegam em alta. E aí, naturalmente, o cara com confiança, o jogador consegue jogar e, naturalmente, se tornar importante para aquilo que foi contratado, né? Que acho que o Gabigol e o Arrascaeta. E aí eu recebi um WhatsApp de uma pessoa do Orlando City durante o jogo do Flamengo. Tá. Para falar que o Orlando City estava retirando a proposta pelo Diego. E aí eu tentei argumentar, entender os motivos que levaram o Orlando City a tomar essa decisão. O primeiro deles é que já na semana passada, de acordo com o time americano, o Diego havia dito sim à resposta. A proposta feita por eles, de $2 milhões por temporada, valor líquido de salários, 3 anos de contrato. Ontem até o Diego desmentiu essa informação. Ele disse depois do jogo que não havia se acertado com os americanos. Certo. Só que o problema vai além dessa história. O Orlando City tem a convicção de que está sendo usado pelo Diego para conseguir uma situação melhor no Flamengo. Uhum. E o Diego deixou bem claro que negocia com o Orlando City, né, na mesma entrevista pós-jogo. Então, o Orlando não gostou dessa história e afirmou publicamente, afirmou para mim, um dirigente do Orlando, que retirou a proposta. Eu falei, então tá bom, então não tem mais negócio. Só tem negócio se o Diego mudar radicalmente a postura, procurar o Orlando não vai mais procurar o Diego, se houver um contato a partir do Diego e o Diego quiser resolver logo a situação. Mas eu não entendi, qual é a bronca do Orlando City?
ele entende que o Diego está querendo ganhar tempo. Olha, o Flamengo aqui me ofereceu, mudou a proposta. Em vez de 18 meses, está me oferecendo 12, mas aumentou a proposta. Aí o Orlando City vai e checa com o Flamengo e não tem essa mudança. Aí, mas o Orlando dá uma data. A gente quer que você responda se você vai vir mesmo até tal dia. E essa resposta não vem. E é sempre uma... E aí, nesses contatos entre Orlando e Diego, essa pessoa do Orlando me contou que o Diego disse ter sido sondado por Grêmio, São Paulo e Cruzeiro. E isso só aumentou ainda mais essa confusão do Orlando e falou, então tá bom, não queremos entrar em leilão, nossa proposta está retirada. Se você mudar de ideia e quiser aceitar os nossos termos de maneira rápida, de maneira imediata, sem ficar postergando, você nos procure. A gente não vai mais procurar. Essa é a posição oficial do Orlando City. O Tironi tem dito aqui que não abriria a mão do Diego, né? E eu ouvi de uma pessoa do Flamengo que o Flamengo diminuiu a proposta para que ele fique, exatamente para talvez não ficar. Com o passar, com os últimos acontecimentos, e até pela forma como os meios do Flamengo jogam, talvez a ideia de ficar com o Diego para o Flamengo talvez não seja tão ruim quanto no começo eu imaginava, não. Porque o Diego, não há jogador no elenco do Flamengo com a característica do Diego. Então, isso vai além da posição do Orlando, tá? Acho que não é ruim nem para ele. Ele ficar pelo menos até o meio do ano. Ele tem aí 6 meses para jogar.